Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado porque você está aí acompanhando a gente pela TV ou pela Rádio Novo Tempo. O município de Serra Negra, em São Paulo, um médico foi demitido após publicar uma foto na rede social dele debochando de um paciente. Na imagem, ele mostra um receituário médico com os dizeres: não existe pneumonia e nem raio-x. A postagem aconteceu depois que ele atendeu um mecânico de 42 anos e que estudou apenas até o 2º ano do ensino fundamental. Com a repercussão do caso, o médico decidiu se desculpar pessoalmente com o paciente e disse, inclusive, ter feito um novo amigo. No entanto, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo disse que vai instaurar uma sindicância para avaliar a conduta do médico. Lamentável, né? Só para deixar claro, tudo isso poderia ter sido evitado. Não que tá tudo errado a forma como esse médico fez. Não pode ficar tirando sarro das pessoas assim. Tudo teria sido evitado se a gente tivesse postado. Mas tudo isso só aconteceu e ganha a repercussão que ganhou porque esse médico tirou uma foto do receituário que ele fez, colocou no Instagram dele e divulgou para o mundo inteiro ver que ele estava tirando sarro de alguém. Ou seja, a pessoa comete um ato errado em diversas formas, aí a pessoa vai, tira uma foto e fala: olha só, eu sou esperto, estou tirando sarro dos outros. Cara, Leite, mas é aquilo que a gente falou, que a pessoa perde o senso dessas piadas no privado e coloca no público. A gente conversou um pouco absurdo sobre isso quando a gente falou daquela modelo que postou um vídeo no Snapchat gente, de uma coisa. pessoa que estava acima do peso ali do lado dela. O que acontece? As pessoas perderam a noção, entendeu? Perderam a noção. Eu imagino que o pessoal em casa estava pensando, nossa, que ruim e tal. Agora, vamos parar para pensar e ser bem honesto. Quem nunca tirou onda com a cara de alguém que cometeu um erro de português? Se um amigo seu, tudo bem, né? A gente, entre nós, a gente vive brincando ali na redação, quando alguém comete um deslize. Agora, numa Mas situação... é outra coisa, Exatamente. porque eu brincar com a Suzane e ela brincar comigo é uma coisa. A gente é amigo, a gente se conhece, não tem ofensa, a brincadeira não é ofensiva. Agora, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu vou fazer zoeira com a cara dessa pessoa e publicar para o mundo inteiro isso. Exatamente. Agora, e tem uma relação que é médico-paciente. Então, tem todo um processo de ética. Existe Ainda ética. é diferente de eu pegar uma pessoa que eu nunca vi e tirar. Fazer graça porque ela errou. É ruim, não é esse exemplo de uma zona de conforto, como nós 4 aqui, a gente ficar rindo porque um errou, porque um fez uma pronúncia americana, como já aconteceu. Agora, uma coisa é eu ser médico, eu ter ali um paciente, né? alguém que não estudou, alguém que não teve as mesmas oportunidades que esse médico teve para se tornar médico. E aí eu pegar e tirar onda com a cara da pessoa, Olha, eu acho terrível, sabe? Tanto é que isso é tão sério do ponto de vista profissional que ele foi demitido do hospital. E o esse Conselho médico, de Ética e o Conselho Sindicato Regional de Medicina de São Paulo vai abrir uma sindicância para instaurar o que aconteceu com ele. O cara pode perder o CRM dele. Vai abrir uma sindicância, eu já falei que era o sindicato. Não tem nada a ver. É o Conselho Regional de Medicina. A situação é tão absurda por si só, não vou chover no molhado, mas o que eu ia dizer é o seguinte: a gente já sofre um certo preconceitozinho, assim, mesmo a gente tendo talvez um ensino superior, porque a gente não entende essa linguagem médica, né? A gente fala as coisas no popularismo, como a gente aprendeu, a gente não entende essa linguagem. E às vezes quando a gente vai se consultar, acontece aquele momento de você falar uma palavrinha, por exemplo, frieira, que é uma coisa super comum, né? Dando um exemplo aqui. E aí a enfermeira ou o médico acaba te corrigindo, isso, assado, e fala o nome certo, né? Eu já tenho essa dificuldade quando eu falar com o médico, porque a gente tenta falar bonito, né? Porque eles falam tudo bonitinho, e daí a gente não sabe. Agora, imagina uma pessoa simples, realmente que não teve nenhum estudo, não sabe falar o português e vivendo essa situação. A gente carrega, nasce ouvindo, ouve o tempo todo, e a gente acaba carregando isso. E às vezes, mesmo sendo jornalista, e que as pessoas esperem que eu fale o português mais correto possível, às vezes acontece, porque é uma coisa meio que cultural você falar determinadas palavras. E a gente já sofre esse preconceito. Imagina o caso desse senhor. Eu fiquei me sentindo no lugar dele, o enteado dele defendeu ele muito bem. E eu acho que isso assim, foi antiprofissional, e qualquer ser humano também, mesmo não tendo essa relação profissional médico-paciente, seria um absurdo ter esse tipo de comportamento. E quando você lê a notícia, o enteado conta o seguinte, né? Que o mecânico, ele não sabia que ele tinha virado
Piada. ou assunto nas redes sociais. E o enteado não contou, porque ele ia se sentir muito mal em receber aquela informação e saber que esse assunto tinha ganhado a repercussão que ganhou. Que pena, sabe, da pessoa que está lá trabalhando de forma honesta, trabalhando de forma sincera para ganhar o dinheirinho ali dele no final do mês, vai até uma consulta médica para receber um atendimento e vira piada nacional, sabe? O bom, na minha visão, é que a piada não foi o mecânico. Quem virou se voltou piada contra. e chacota foi o médico. Teve até uma outra médica que escreveu um poema. Vocês viram Nossa, isso? outra Ela fez coisa um absurda. videozinho, Gente, né? o que está virando a humanidade? Me explica vi. isso daí. Essa reação que as pessoas tiveram contra ela em relação Não a... ela fazer isso, as pessoas que falaram contra ela. Eu né? tô Contra procurando ela? aqui, eu salvei pra poder falar. Nossa. Ela pegou e escreveu um poema porque ela ficou sensibilizada com o que aconteceu. Com É porque ela esse disse, episódio. ela fez um poema, foi um vídeo que ela gravou, falando alguma coisa assim, pneumonia existe sim. Ó, ela E falou, aí eu mesmo já vi várias, inclusive com febre interna, e o termômetro não mostra. Desinteria, quebranto, mal-olhado, embigue, cobreiro, vento virado, espinhela caída. Eu tô aqui para mod atestar. Quem sabe o que tem é quem sente. Eu quero ouvir você desse jeitinho. Mode a gente se entender, porque para mim foi dada a chance de conhecer as letras e os livros. Para você só deram chance de dizer. Pode dizer, eu quero ouvir. Lindíssimo. Lindíssimo. Nossa, olha, de verdade, fiquei emocionado. Só que Mas, ô Hélio, teve Porque é gente que isso ainda falou mesmo. contra ela. Mas teve gente que falou contra ela. Você acredita? Eu não sei de onde a pessoa tira argumento. É porque não conseguiu entender, com certeza não conseguiu Exatamente. entender que É ela esse o estava ponto. defendendo... a pessoa que criticou pensou que ela estava indo mais fundo na piada e não conseguiu apreender Não conseguiu o entender poema. que ela está dizendo o seguinte: eu sou médica, eu estudei Eu e tive oportunidade. eu sei o que a pessoa está querendo dizer. Quando a pessoa chega aqui para mim e fala pneumonia, eu sei que ela está falando pneumonia. Quando ela diz que está com espinhela quebrada, eu sei o que ela está querendo dizer com isso, porque eu tive a chance de estudar, mas ela só teve a chance de saber o que ela sente. Achei fantástico isso. E o nome dela, vou até Muito bom, dizer, né? é Júlia Rocha, é o nome da médica. Só que ela acabou tirando o poema, né, da rede social, a porque... pressão. E assim, ela até comentou depois aqui, Xingaram mais pra ela. frente, Lotem dizendo os- que sociedade a gente está vivendo, onde as pessoas não conseguem ter qualquer tipo de amor, mas uma onda de ódio consegue ser disseminada com tanta facilidade. Você tá Wagner, certíssima, sabe a viu, sensação Onde que eu ela tenho? é? Como é que é? Júlia Rocha? Júlia Rocha. Lotem o Ela, eu acho que consultório. Agora, no participou caso do dela, ela The falou, né? Voice, não foi? Que sociedade que a cantora gente também. vive e tal, as pessoas destilam muito ódio, a gente vive uma onda de ódio e tal, mas teve uma frase que eu vi uma vez, eu nem lembro se eu já falei isso aqui no Redação, mas eu achei, é engraçada a frase, fala assim, olha, existe muito ódio no mundo, mas existe muita falta de interpretação de texto também. Porque Eu diria que existe mais falta de interpretação de texto do que ódio. Porque a pessoa lê um texto desse. E fica num com contexto, raiva. e fica com raiva. Realmente, você não entendeu o que a pessoa O escreveu. Hélio falou que se emocionou, eu tirei a foto aqui para eu trazer, porque realmente quando eu li, e eu estava todo sensibilizado com esse mecânico Gente, de eu fiquei 42 pensando na anos. minha avó. Eu também fiquei pensando em muita gente que eu conheço. Gente que eu conheço que não sabe fazer concordância verbal, não sabe fazer concordância nominal, tem um monte de problema gramatical. Mas tem uma cultura geral que você pode conversar sobre qualquer assunto e a pessoa conhece, a pessoa sabe, entende de política, entende de economia, mas não tem um bom português. Por quê? Porque não teve condições de ir para a escola. Porque veio de uma família que é simples. E aí, como você falou, a gente carrega na linguagem, porque a linguagem é isso, ela é histórica. E aí, você não teve uma família que falava corretamente, você não teve a oportunidade de estudar, você vai falar errado mesmo. Mas isso não quer dizer que você é ignorante, isso não quer dizer que você é burro. Você pode conseguir saber sobre vários assuntos, ter uma cultura geral muito vasta, mas ter problemas de língua portuguesa, assim como, de repente, ser mecânico. Você falou essa questão histórica aí, eu Que tô bonito, lembrando Wagner. quando eu era moleque. Ele hoje tá achando bonito. Quando eu Vocês era, estão muito quando lindos eu era, hoje. Quando eu era menino lá em Barbacena, não era de Barbacena, eu sou do interior de São Paulo, de Itapetininga. Quando eu era criança pequena em Tapetininga. Quando eu era Itapetininga, criança pequena lá em Itapetininga, muita gente da minha família cresceu na zona rural, né? Minha mãe nasceu na fazenda e tudo mais. E aí eu tinha um primo que ele... Não tem mais? Não, eu tenho um primo, mas é que eu tô falando Era quando era no aquele tempo passado. passado. Mas quando esse meu primo, eu lembro que ele tinha uma caminhonete
E era uma baita de uma caminhonete, Você assim. tá rindo porque ele não sabe fazer concordância verbal? Não, era só para poder fazer uma gracinha. Então esse primo, tipo, tinha uma grana, né? Eles eram dono de fazenda e tudo mais. E aí tinha uma caminhonetona, assim, bem Aquela coisa cheguei, chique. assim. Não, mas chique, o negócio de rico, assim. E aí eu lembro que, fica na minha cabeça até hoje, aí você falou agora, eu lembrei, tinha um adesivo atrás que tava escrito assim, nós fala errado porque nós quer. Porque estudado nós é. Então, tipo, é isso, entendeu? O Leite Tipo, hoje tá cheio das frases, Tá gente. cheio. porque da graça. é isso que você falou. A pessoa, às vezes, a pessoa sabe, estudou, a pessoa, sei lá, o cara é engenheiro agrônomo, o cara fez faculdade e tudo. Mas é o jeito que o cara tá acostumado a se expressar, ele vai falar assim mesmo, porque é o jeito que as pessoas vão entender ele melhor, entendeu? Eu conheço pessoas desse Super jeito concordo. que são, como eu estava descrevendo aqui, que são super conhecedoras de várias áreas, que você pode manter uma conversa ótima com ela, mas tem problemas de português e tem pouco estudo. E eu conheço pessoas com um alto nível educacional, pessoas com pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, e pessoas que parecem uma porta. Você não tem condição de conversar com a pessoa. Então, isso não quer dizer muita coisa, entendeu? Gente, eu tô achando vocês incríveis hoje. Nossa, porque, assim, Ah, vocês... obrigado, Tá cheio de Suzane. amor pra dar essa É Suzane. que, assim, geralmente eu tenho esse discurso todo assim, e hoje vocês é que estão nesse discurso. Vocês fugiram do intelectual de vocês, né, pra falar realmente dessa coisa Não, de... uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu ia falar sobre a questão de ódio aquela hora é o seguinte, é que parece que hoje ser chique, ou então que você tem alguma opinião, sabe quando você fala assim, o Leite é uma pessoa de opinião, ai que orgulho, ele tem uma opinião própria. Parece que ser chique hoje é ter esse discurso de ódio. É criticar todo mundo, é criticar tudo, é criticar o sistema, é criticar a vida, é criticar o colega, a família, tudo. E aí ou você verbaliza isso para os seus amigos, para dizer que você tem uma opinião e que sabe falar, ou então você vai lá e rasga no Facebook qualquer coisa para dizer que você está expressando e que você está sabendo o que está acontecendo, sabendo criticar. E, na verdade, o que eu acho mais bonito... quem sou eu? Mas, assim, o que é mais bonito é você, quando você abre o seu Facebook, você vê discursos, assim, de amor e compaixão. No caso desse enteado, ele escreveu o seguinte, meu pai pode não ter educação de estudo formal, mas quem não tem educação mesmo é você, porque você não tem caráter, né? E educação significa Ele isso falou, também. as palavras dele foram as seguintes, caráter não se aprende na escola. Meu pai não foi para a escola, mas ele tem caráter. Isso, obrigada. Foi isso mesmo. Mas você estava falando, Leite, uma questão interessante também, né? A Suzane comentou sobre o Facebook, você joga lá no Facebook. Hoje, com as redes sociais, isso acontece, né? Você dá asas para esse preconceito que muitas vezes ficaria velado. A Suzane falou uma frase que é interessante, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu acho legal a pessoa que tem uma opinião forte e tudo mais, eu tenho uma opinião para dar, tal. Sinceramente, às vezes você não precisa dar opinião sobre tudo. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto. E nesse caso desse médico, a melhor coisa que ele podia ter ficado era quieto. E muitas vezes, quando você vê algumas situações, a melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto. Pegando o meu lance de frases, eu lembrei de uma outra frase. Wagner publicou sobre o silêncio? É que eu publiquei essa semana, né? Eu lembrei que tinha num cabeleireiro que eu ia quando era criança. E aí eu lembro... Tá cheio das frases. Cara, eu tô cheio de frases hoje. Fala aí. E eu lembro que isso tinha no espelho do cabeleireiro. Do cabeleireiro, assim, era escrito assim, o silêncio é uma virtude. E é mesmo, porque às vezes a gente... Eu tava esperando uma outra frase, alguma outra coisa extraordinária. Essa aí foi, mais... A Bíblia fala em Provérbios lá, né? Um monte de textos dedicados ao silêncio. Tipo, a pessoa ficar quietinha. Só a minha frase aqui, ó. 2 remédios que curam qualquer mal, o silêncio e o tempo. Agora, obviamente, a frase não é minha, No caso do médico vai ser o tempo, porque vai demorar a curar, viu? Vai. Gente, 5 atletas do Sudão do Sul, 2 da Síria, 2 do Congo e 1 da Etiópia formam a primeira equipe de refugiados da história dos Jogos Olímpicos. Para decidir os atletas que representariam os refugiados, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, fez uma busca em diversos comitês olímpicos nacionais até chegar aos 10 nomes escolhidos. A participação dos atletas olímpicos refugiados nos Jogos do Rio de Janeiro começou neste sábado e eles devem competir na natação, judô e no atletismo. Olha só, como eu disse, né? Como o esporte tem essa relação com superação. Acho bonito isso. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. E Calil, até a semana que vem. Semana que vem a gente volta. Com muito amor? Sim. Muito amor, Leite, né? nós vê você a semana que vem?
Nós se vê aqui na rádio e na televisão, Na Novo rádio. Tempo. Na rádio Novo Tempo. Suzaiene, A gente até se vê. semana. Até semana que vem. Gente, um abraço. Muito obrigado porque você ficou com a gente até aqui. A gente espera na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.